السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد, caros irmãos, continuando com as nossas aulas de fiqh. Na aula passada iniciamos com o 8º capítulo relacionado com se vier uma das questões, ok? Herança, lei das sucessões, Kitabul Mawarith. E falamos das decisões do doente, quando são deliberadas, quando são aceitáveis e quando não. E dividimos, classificamos a doença em 3 tipos. Recordam-se? Desta vez o nosso teste será um pouco mais difícil. Depois falamos de que? Al-Wasiya, testamento, que não pode exceder 1/3, e testamento não é para herdeiro. Herdeiro não tem direito à porção. Se ele fez um testamento para um herdeiro relacionado com bens materiais, claro, mas pode fazer um testamento: quero que o meu filho lave o meu corpo. É ou não? Quando diz que herdeiro não está contemplado quando tratam de assuntos financeiros, não pode ser deixado nada para o herdeiro. E se deixar, é válido. De princípio não é válido, mas os nossos sábios sempre fazem questão de mencionar, a não ser que os outros herdeiros consintam. Estão a perceber? Não é correto o que ele fez, mas se os outros herdeiros consentirem, então cederam parte do seu direito. Então é executado este testamento. Hoje vamos falar sobre Al-Itq. Al-Itq, libertação de escravos. Al-Itq, literalmente, o que significa Al-Hurriya wal-Khulus, liberdade, livrar. Isso que significa Al-Itq. E Atiq, Al-Bayt al-Atiq, refere-se a Kaaba. Nunca ouviram falar? Al-Bayt al-Atiq. O que significa Al-Atiq? A casa antiga. Al-Atiq significa antigo. Se alguém levantar esta questão, será que o Islã consentiu a escravatura? O Islã consentiu a escravatura? Qual é a resposta? Doutor, o Islã consentiu? Você diz que o Islã é uma religião de justiça, religião bela. Consentiu a escravatura? A escravatura divide-se em 2 partes. A primeira parte, essa escravatura que sucedeu
da parte dos portugueses, ingleses, franceses, que vinham até a África e pegavam em pessoas livres e tomavam como escravos. Isso é injustiça. O Islã não consentiu. É injustiça. O outro tipo de escravatura, há guerras. Há guerras. O povo que perde é tomado como cativo, prisioneiro e, consequentemente, escravo. O Islã consentiu. É consequência. Lutou contra o Islã, contra a verdade. Então, como consequência, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que fosse tomado como escravo. Porque quando estava livre, o que fazia? Combatia a verdade. Então é melhor ele ser escravo. É melhor ele ser escravo. E nós bem sabemos que o Islã veio para combater o maior pecado, que é o quê? Qual é o maior pecado? O maior pecado qual é? Shirk, politeísmo. Este é o maior pecado. E a escravatura envolve dinheiro. Se o Islã viesse logo e dissesse que deve-se abolir a escravatura, aquele que tem 20, 30, 50 escravos, aceitaria? É dinheiro. É dinheiro. Portanto, o Islã deu prioridade. E aqui deixa uma lição para todos nós, que podem existir inúmeras maldades. Inúmeras maldades. E é impossível pegar todas elas de uma única vez. Então, pega a maldade mãe. Estão a perceber? O mesmo sucede. Existem muitas oportunidades, muitos benefícios que o ser humano precisa. E não é possível pegar todos eles de uma única vez. O que faz? Pega o mais importante. Al-ahammu fal-aham. Importante. O mais importante. A pessoa, quando abraça o Islã, o que nós ensinamos em primeiro? Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. É a parte mais importante. E depois, com o andar do tempo, vai aprender o Salah. A parte mais importante já foi alcançada. Até quando tratou-se de bebida alcoólica, é um mal, mas o Islã proibiu depois de vários anos e proibiu em estágios. Não pode beber quando pretender observar o Salah. E depois é que proibiu definitivamente. Se chegasse, se o Nabi sallallahu alaihi wasallam levantasse naquela montanha e dissesse pela primeira vez: ninguém mais pode consumir bebida alcoólica, seria inteligente? Não seria inteligente, porque existiam maldades maiores. E por vezes nós temos que engolir sapos com coisas pequenas para adquirir coisas maiores. Perceberam? Engolir sapos com coisas pequenas para adquirir um bem maior. Portanto, essa escravatura que ouviu-se falar nesses últimos séculos, de virem até a África e tomarem pessoas livres como escravas, isso o Islã não consentiu. O Islã consentiu
tomar como escravos aqueles que lutaram contra a verdade. E depois, como é que o Islã combateu a escravatura? Como o Islã combateu a escravatura? Allah subhanahu wa ta'ala, em inúmeros versículos do Corão, sempre que a pessoa viola uma regra, uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, como expiação, o que Allah subhanahu wa ta'ala diz? Fatahriru raqaba. Então libertem um escravo. Falamos nas aulas passadas. Você jurou, fez um juramento e depois viu uma outra opção melhor. Então, uma das expiações é libertar um escravo. Desta forma, o Islã foi libertando inúmeros escravos. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam incentivou através das suas palavras: Man a'taqa raqabatan, aquele que libertar um escravo, a'taqa Allahu bi kulli 'udwin minha 'udwan min a'da'ihi min an-nar. Por cada membro você libertou um escravo. Por cada membro libertado, Allah subhanahu wa ta'ala libertará o seu membro do inferno. Resumindo, sempre que a pessoa liberta um escravo por Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala liberta o seu corpo do fogo infernal. E em inúmeros versículos Allah subhanahu wa ta'ala diz: Fakku raqaba ou it'amun fi yawmin dhi masghaba. Sempre mencionou a virtude de libertar os escravos. Mas atenção que muitos de nós podem até estar livre, consegue deslocar-se, mas ainda existe muita escravatura mental, intelectual, e o Islã veio para combater. O Islã não só veio para combater a escravatura física, mas também para combater a escravatura mental, que não é menos perigosa. Não é menos perigosa. E é por isso que proibiu tudo aquilo que prejudica o juízo. Tudo. Droga é haram. Mas o que? Álcool é haram. Suruma é haram. Não há negociação. Tudo aquilo que prejudica o seu juízo, Allah subhanahu wa ta'ala tornou haram. E incentivou-nos a aprender, estudar. Só através da leitura, Iqra, que nós conseguimos libertar esta máquina que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a cada um de nós. A partir do momento que nós temos o nosso juízo livre, então, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, beneficiamos a nós próprios e beneficiamos a nossa sociedade em inúmeras facetas da nossa vida. A pessoa, quando tem uma mente libertada, consegue fazer investimentos, consegue fazer negócio, consegue falar, consegue ensinar, consegue ter uma discussão saudável ou uma conversa saudável, quando tem o seu juízo livre. E se forem a notar, inúmeros governos fazem de tudo para manter essa escravatura mental. Por quê? Por quê?
Porque a partir do momento que a pessoa estiver livre, ele já não estará no poder. E é por isso que dizem que o colono chegou, foi inteligente e disse que, olha, já não pode continuar a escravatura física, mas estudou como manter a escravatura mental. A escravatura mental. É por isso que nós não vamos para frente. Nós não vamos para frente, porque ainda existe problema no juízo da nossa mente. E não existe outra religião fora o Islã perfeita, que veio para combater os dois tipos de escravatura. Portanto, está com sono. Essas coisas de sonecar aqui nas aulas, deixa a pessoa que está a falar muito embaixo. Por favor. Se está com sono, peço para levantar. Então, o Islã veio para libertar as pessoas de todo tipo de escravidão. Portanto, incentivou a libertar, e existem condições para a validade desta libertação. A primeira condição é que a pessoa que liberta deve ser legítima. Deve ser legítima, o que quer dizer, é dono deste escravo. Não é qualquer um que vem e diz que, olha, estás livre. E também não é uma criança, uma pessoa que goza da sua saúde mental, já atingiu a puberdade. E deve usar também uma expressão direta. Existem expressões que são indiretas. Deve ser uma expressão direta. Olha, estás livre, siga com a sua vida. E imagina se Muhammad libertou a Abdallah. Abdallah, mashallah, tem a sua mente livre, fez empreendimentos, investimentos e morre. Então quem herda dele? Porque geralmente o escravo não tem seu pai, sua mãe por perto. Não tem esposa, não casou, não tem filho. Então quem herda? É o dono que libertou. E é chamado de Maula. Maula, por exemplo, dizem que é classificada como a cadeia mais brilhante de hadith. Imam Malik, rahimahullah, relatou de Nafi'. Sempre há de ouvir esta corrente. Malik an Nafi', Maula ibn Umar. Este Nafi' era escravo. E quem libertou? Ibn Umar, radiyallahu anhuma. Então é chamado de Maula, quer dizer, foi libertado por Ibn Umar. E por vezes usam o Maula e o nome da tribo. Quer dizer que este escravo tem uma relação com a família fulana. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Al-wala liman a'taqa. Al-wala liman a'taqa. Neste caso, se o escravo morre, então quem herda é a pessoa que o libertou. Falando ainda da escravatura, existe um termo chamado at-tadbir. At-tadbir, o que significa? At-tadbir é o patrão dizer que, olha, após a minha morte, estás livre. Também é válido. Após a minha morte, estás livre. Isso chama-se at-tadbir. E a partir do momento que o dono morre, ele está livre. Não pode entrar na herança. Não pode entrar
na herança, porque escravo também era considerado mercadoria. A partir do momento que o dono morre, é herança dos filhos. Mas se existe esta promessa de liberdade após a morte, então não é tomado como herança. E depois existe outro termo que é chamado al-mukatab. Al-mukatab, o que significa? Al-mukatab é o patrão abrir uma janela para o escravo. Olha, eu quero 100 moedas de ouro para a sua liberdade. Pode ir trabalhar. Vai pagando aos poucos. Vai pagando aos poucos. É uma janela que o Islã abriu. Olha, trabalhe e vai me pagando aos poucos. E ainda Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala deixou uma grande recomendação. Se você notar que, olha, é uma boa pessoa, é um escravo, mas é obediente a Allah subhanahu wa ta'ala, então fakatibuhum. Então Allah diz que, olha, abra esta alternativa, esta janela dele trabalhar e pagar o seu valor. Consta que Abdullah ibn Umar era conhecido em Medina. Bastasse ver que o escravo é obediente, ele libertava, o comprava e libertava. Abu Bakr radiallahu anhu nunca pode ser esquecido. Foi a pessoa que libertou a quê? Libertou a quê? Quem? Não soube. Bilal ibn Rabah radiallahu anhu wa arda. E quando porque o Bilal era castigado, ouviram daquela passagem, e Abu Bakr radiallahu anhu propôs ao seu dono a sua venda. Portanto, o dono marcou um preço exorbitante e Abu Bakr radiallahu anhu pagou de imediato. Aquele dono achou que é esperto, disse que, olha, pagaste uma fortuna para... era usado este termo, um negro que não teve valor nenhum. Qual foi a resposta de Abu Bakr radiallahu anhu? Se tivesses pedido 10 vezes mais, eu pagaria. Se tivesses pedido 10 vezes mais, eu pagaria por este escravo, o Bilal radiallahu anhu wa arda. E só para, deixa-me terminar, só para mostrar que o Islã combateu a escravatura física, Allah subhanahu wa ta'ala abriu esta janela, al-mukatab, que, olha, trabalha e vai liquidando o seu valor ou o seu preço. Diz: وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. Allah diz que, olha, dá a esses escravos do dinheiro que Allah subhanahu wa ta'ala vos concedeu. Ajudem a eles a pagar para tornarem-se pessoas livres. E o que indica também é que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu usar dinheiro de zakat para libertar escravos. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. الرقاب, libertar escravos com dinheiro de zakat. Não vão encontrar isso noutra religião. O Islã nunca quis explorar as pessoas. Encontrou a escravatura, consentiu um tipo, mas tentou sempre criar condições de tornar as pessoas livres. E os nossos sábios dizem que se a pessoa bate no seu escravo ou parte um dos seus membros, então automaticamente ele torna-se livre. A pessoa bate injustamente, aleijou injustamente, partiu
um membro, automaticamente ele torna-se livre. Man daraba ghulaman lahu haddam lam ya'tihi aw latamahu fa inna kaffaratahu an ya'tiqahu. Bateu injustamente, então qual é a expiação? Libertar esse escravo. E certa vez o Nabi sallallahu alaihi wasallam encontrou, acho que foi Abdullah ibn Mas'ud ou Abu Darda radiyallahu anhuma, a bater no seu escravo. O Nabi sallallahu alaihi wasallam ficou furioso, zangado, e disse que Allah subhanahu wa ta'ala, da mesma forma que tu tens poder sobre esse escravo, Allah subhanahu wa ta'ala tem poder sobre ti. E se não queres ser castigado por Allah subhanahu wa ta'ala, então liberta este escravo. Isto que é Islã. Devemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala dia e noite. Só quem não conhece o Islã é que censura. Só quem não conhece o Islã é que censura. Nós aqui sofremos essas doenças: ignorância e o quê? Contra-informação. Existem inúmeros sites, existem inúmeras instituições, inúmeras pessoas que vivem, recebem salário, não pouco, somente para destabilizar o Islã. Não é para destabilizar Moçambique, um país. O Islã, manchar o Islã, esse Estado Islâmico, todas. Quem criou? Foram eles. Foram eles que criaram para manchar o Islã. Mas olha, eles conspiraram contra Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Conspiração. 11 de quê? Foi setembro. 11 de setembro. As pessoas não sabiam o que é Islã. Eles ajudaram a propagar o Islã. Falaram tanto Islã. Os que não conheciam o Islã também foram investigar e abraçaram o Islã. Abraçaram Islã, conspiraram. E Allah subhanahu wa ta'ala é o nosso Criador, o poderoso. Portanto, é tarefa de cada um de nós, de acordo com a sua capacidade, balighu anni walau aya, transmitir do Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainda que seja um único versículo, um único hadith, para seu trabalhador, para seu funcionário, para seu cliente. Não precisa falar muito. Escolha, seleciona palavras, ensinamentos do Islã e faça chegar. Guiar é trabalho de Allah subhanahu wa ta'ala. É trabalho de Allah. Nós temos que ter a preocupação de difundir o Islã. Difundir o Islã. Outra vez eu fui deixar alguém, acho que foi ele. Vi um branco, acho que era americano, europeu, engravatado, sentado ali em frente à escola, Munhuana. Está a fazer o que ali? Nunca viram aqui os brancos que caminham? Vem fazer o quê? Vem pregar. Vem pregar. Tem preocupação. Nós achamos que, olha, este é trabalho de Sheikh. Ou para chamar as pessoas, então eu tenho que me juntar ao movimento Tabligh. Tenho que fazer parte deste movimento. É errado. Não precisamos estar afiliados a nenhuma instituição, a nenhum movimento. Cada um tem a total liberdade de propagar o Islã. É errado que, olha, eu devo fazer parte desta equipa ou daquela equipa. Não. O seu bom comportamento resuma o Islã. Seja você bondoso com as pessoas. Assim estaremos nós a contribuir. Existe um dua no Corão onde Allah diz que os crentes dizem: Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru. Wallah, não faça com que sejamos nós fitna,
tentação para os descrentes. O que significa isso? Quer dizer, ser motivo dos outros não abraçarem o Islã. Pior coisa. Ser motivo dos outros não abraçarem o Islã por causa do nosso comportamento. Hoje nós olhamos para muçulmanos, todas essas mensagens que são repassadas, Allah sabe melhor se são verdadeiras ou não. Branqueamento de capital, droga, bebida alcoólica, tudo que tem a ver com dinheiro existe lá muçulmano. Tudo que tem a ver com dinheiro existe lá muçulmano. Qual é este Islã? O que nós queremos promover? Queremos contribuir mais para manchar a nossa religião? Então cada um de nós deve refletir, deve incentivar a sua família a ser um verdadeiro embaixador do Islã. Ser um verdadeiro embaixador do Islã. Esses nossos jovens, na escola, vossos colegas, no serviço, vossos colegas, não se esqueçam do Islã. Eu sou embaixador do Islã. Eu tenho que libertar. Estão na escravatura. Pior que escravatura física, escravatura mental. Adorar a um profeta, adorar a uma mulher, adorar árvore, adorar macaco. É pior escravatura. Existe pior escravatura? Vem presidente de um grande estado a adorar uma vaca. Não é escravatura? É ou não é? Pior que escravatura física. Então temos que ser nós. Infelizmente há muita frieza. Nós achamos que o Islã é para este clube só. Ninguém mais precisa entrar. Como o judaísmo, eles não pregam a religião. Diz que somos nós só e acabou. Islã não. Convidar as pessoas para aderir o Islã. Allah faça de nós bons muçulmanos. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.